Você já se sentiu esquecido por Deus? Como se o céu estivesse em silêncio e ninguém notasse o que você faz? Pois saiba que o mesmo Deus que contou um por um no deserto conhece o seu nome e sabe exatamente aonde você está. No livro de Números, capítulo 1, verso 9, diz: Os levitas, porém, não foram contados entre os filhos de Israel, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Em Números, capítulo 1, Deus manda Moisés fazer um censo do povo de Israel e separar as tribos para que cada uma estivesse liderada por alguém. Deus então separa as tribos, determina um propósito específico para cada uma delas e separa um líder para estar à frente de cada uma dessas tribos. Mas os levitas, eles são separados para um propósito diferente, o de cuidar da Arca da Aliança. Eles ficaram então responsáveis por cuidar do tabernáculo de Deus. Então, o que nesse capítulo Deus nos revela vai além de números, né? Mera contagem do povo de Israel, mas que Deus sabe exatamente o nome de cada um de seu povo. Ele conhece cada um e determina um propósito específico para cada um de nós. Então, hoje, essa passagem vai falar conosco sobre identidade, propósito e separação. Mesmo quando ninguém te vê, Deus ouve o seu chamado. Mas antes de continuarmos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lorena Prado, sou cristã, advogada, esposa e mãe. E neste espaço eu compartilho um pouco dos meus aprendizados com Deus através da palavra, para que juntos possamos crescer em fé. Em Números capítulo 1, Deus nos revela que Ele nos conhece pelo nome. Cada nome foi registrado. Deus não se esquece de ninguém. Eram pouco mais de 600 mil homens e Deus nomeia um a um, dando a cada um propósito específico para o que Ele queria de propósito maior. Cada nome foi registrado. Nenhum ficou de fora. Então, o que Deus nos revela aqui é que Ele sabe o nome de cada um de nós. Isso mostra que Ele não vê multidões, Ele vê corações. Ele conhece a sua história, as suas lutas e o seu esforço silencioso. Quando parece que ninguém te conhece, quando parece que ninguém te vê, lembre-se, você está na lista de Deus. Deus te separou, Ele não te excluiu. Os levitas foram separados por um propósito específico, diferente dos demais. Cuidar da Arca da Aliança. Eles foram determinados, então, para cuidar das coisas de Deus, mas não porque eram menos, mas porque tinham uma missão diferente: cuidar do tabernáculo da presença de Deus. Assim é com você. Às vezes, Deus te tira de um ambiente, de uma circunstância. Às vezes, nós não alcançamos determinada coisa que almejamos porque Deus tem um propósito específico e diferente para nós, que não é igual ao dos demais. Deus nos separa para um propósito dele. Por isso, Ele te tira de ambientes, te afasta de pessoas, muda os seus planos. E você pode achar que foi deixado de lado. Mas, na verdade, Ele está te preparando para algo muito maior. A separação de Deus, ela é sempre sinal de propósito, não de rejeição. De igual forma, tudo acontece no capítulo 1 de Números, no deserto. Deus nomeia cada um do seu povo, separa as tribos, nomeia líderes para cada tribo e separa os levitas para um propósito específico, e tudo isso acontece no deserto. O que nos mostra que nós devemos valorizar os desertos das nossas vidas. Por vezes, passamos por períodos e circunstâncias que não entendemos muito bem, mas Deus nos chama a sermos fiéis nesse tempo de deserto, porque é nele que Ele nos prepara para algo extraordinário. E enquanto eu meditava nesse capítulo, o Espírito Santo falou ao meu coração que não existe anonimato para Deus. Deus conhece cada um de nós. Ele sabe o nome, o nosso endereço, o nosso propósito específico de cada um de nós. Então, Ele não se esqueceu. Por mais que às vezes a gente pense que foi esquecido ou que não está alcançando determinada coisa que nós tanto almejamos, né? Às vezes a gente olha a vida de outra pessoa que, né, prosperou em determinada área ou alcançou algo em determinada área e
nossa tendência maior é acharmos que fomos esquecidos por Deus, né? Por que que nós não conseguimos? Por que que nós não, né, não chegamos lá, nós não alcançamos determinada coisa? Por que que Deus às vezes parece não ouvir as nossas petições, as nossas orações? E esse capítulo me chamou justamente para isso, que Deus, ele te vê o tempo todo. Não existe um só sequer que ele não conheça. E ele não conheça o nome, o endereço, o propósito, o coração. Então, ele nos separa para um propósito que é dele e muito maior. E que, por vezes, pode nos parecer estranho e não ser igual ao que a gente almeja para as nossas vidas, mas Deus é que sabe o que é melhor para nós. Deus já tem tudo preparado. E nós precisamos confiar principalmente no tempo dele, que muitas vezes, né, ou algumas vezes não é o nosso. E a espera, né, às vezes a espera deste tempo específico de Deus pode parecer um deserto nas nossas vidas. Mas assim como no capítulo de Números 1, foi no deserto que Deus separou o povo, organizou o povo, nomeou um a um e deu a cada um um propósito específico. Foi nesse tempo de deserto. Então, o que esse capítulo fala ao meu coração é que nós temos que pedir a Deus sabedoria e estar o tempo inteiro alinhados com Ele, na presença dEle, entendendo que o deserto ele é necessário. É necessário que, por vezes, a gente passe pelo deserto para que a gente alcance, então, o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Que é um propósito muito maior. Ninguém, nada passa batido nos olhos de Deus, né? Nós não fomos esquecidos, muito pelo contrário, nós somos vistos o tempo todo. Deus conhece o nosso coração, conhece os desejos do nosso coração e Ele nos prepara para viver o sobrenatural dele. Muitas vezes a gente passa por coisas que a gente não entende o porquê que está passando e questiona a Deus, né? Por que, Deus, eu tô passando por isso? E mais pra frente a gente entende, quando a gente olha pra trás, que tudo isso, pelo que a gente passou, que todo o processo pelo qual nós passamos foi necessário para que nós alcançássemos algo maior. E esse é o deserto das nossas vidas, né? E nisso Deus nos chama a confiar nesse tempo, não tirar os olhos dele. E comigo especificamente, eu acho que cada um vai ter uma situação específica pela qual já passou, mas eu particularmente passei por um processo específico quando eu tive a minha primeira filha, a Eloá, e nos primeiros meses foram períodos muito difíceis, foram períodos de muita dedicação. Eu tive, né, problemas com a minha amamentação e eu não entendia. Eu lembro que eu questionava para Deus o porquê de eu estar passando por aquilo, né? Por que estava sendo tão doloroso para mim? E hoje eu olho para trás e eu vejo a quantidade de vezes que Deus me sustentou nesse processo e que foi crucial para eu ver Deus em tudo e entender que é Ele quem me sustenta, que é Ele quem me guarda, que é Ele quem me capacita. Eu acho que olhando para trás hoje, talvez eu não teria o mesmo discernimento e entendimento que eu tenho hoje de que as coisas só são possíveis na minha vida não por mim mesma, não pela força do meu braço, não por aquilo que eu faço ou eu deixo de fazer, mas por tudo que eu passei, por todo o meu processo, Deus deixou claro para mim que Ele é o autor de todas as coisas e é Ele quem me capacita, é Ele quem me sustenta, né? Então, que independente, não importa o que eu faça, não importa né, o quão boa eu seja em algo ou o quão eu me esforce para algo. A cereja do bolo é Deus, né? Não sou eu, não é o meu esforço próprio, não é aquilo que eu faço ou eu deixo de fazer. É claro que Deus também nos chama a fazer a nossa parte, né? E viver o processo pelo qual Ele precisa que nós passemos para a gente alcançar determinada coisa. Mas a cereja do bolo é Deus e não nós mesmos. Em 1 Pedro 2, verso 9, fala: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes àquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te chamou e te contou separadamente. E o que é dele, ninguém apaga.
E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta e comente, que assim você me ajuda a continuar compartilhando a palavra de Deus com mais pessoas. E que a luz da palavra te encontre aonde você estiver e transforme o seu coração todos os dias. Um beijo e até o próximo estudo.